Hoje eu estou trabalhando online, né? Aconteceu, eu não saí para fazer entrega de panfleto, para conversar com as pessoas na rua. Aconteceu alguns problemas, eu praticamente não dormi, né? Eu fui dormir, era muito. Já era. Não, eu não dormi, acho que eu dormi só uma hora ou duas hoje, né? Dormi quase nada. Mas assim, eu tenho na cabeça, a gente não estipulou isso como regra, mas é uma regra pessoal minha para eu trabalhar. Eu começo às 6 e vou até às 4. Assim, no trabalho, porque eu tô focado só no trabalho, né? Não tô fazendo outras coisas. Mas se alguém precisar falar comigo depois das 4 da tarde, a gente conversa. Mas aí eu já não tô no computador, eu tô fazendo alguma outra coisa, né? Lendo, jogando videogame e tal, mas eu atendo, dou uma pausa e eu atendo, né? As pessoas precisam, né? Eu já fui muitas vezes de madrugada em hospital, né? De madrugada em vários lugares. Se você tiver de madrugada e tiver meu contato e precisar, se alguém tiver doente, tiver tendo algum surto ou qualquer coisa, você me liga ou manda mensagem. É melhor me ligar para me acordar, né? Eu tenho sono leve, igual acordo. E que aí eu vou correndo lá te ajudar, tá? Pode contar comigo. Já fiz muito isso dia de madrugada. Se você precisar de alguém que fique de companhia para alguém no hospital e tal, se eu não tiver nenhum compromisso que me impeça de ir, eu vou, fico lá como companheiro. Eu fiquei muitas vezes de acompanhante, fiquei muitas vezes em hospital. Não é problema para mim, né? Eu ajudo, poxa, meu pai tá lá, mas só tem eu de acompanhante. E eu quero ir para casa tomar um banho, arrumar as coisas e tal. Me chama, eu fico lá, tá? Se você me conhece, né? Se você sabe como é que eu sou, você pode me chamar. Se você não me conhece, também, mas eu acho difícil você confiar, né? Você não me conhece, então vai ser difícil você confiar, mas eu tô aqui disponível, entendeu? Eu tô aqui disponível. Se você confia em mim, pode me chamar que eu vou lá. E, e aí, enfim, tô sem condições de ir na rua, tô sem condições de ir na rua hoje. Talvez de tarde, se eu tiver melhor, aí eu vou, né? Mas mais tarde, né? Mas agora eu tô sem, então eu tô trabalhando online, né? E aí eu fico respondendo nos fóruns, né? Tem vários fóruns e tal. Aí um dos fóruns, um cara veio me xingar, falar um monte de besteira de mim. Eu não vou reproduzir o que ele falou, né? Então, coisa bem nada a ver. Bem forte, né? Aí uma moça viu essa resposta e deu uma resposta para ele, né? Falando que Deus tem tanta coisa para fazer, ele vai ficar se importando com que roupa eu uso, com o meu estilo visual e tal. E aí eu comecei a conversar com ela, a gente ficou contando piadas. Eu sou perito em piada sem graça, né? Eu sou pastor, né? Pastor é perito em piada sem graça. A gente aprende muito piada sem graça. Pior que eu, assim, geralmente é assim mesmo, né? E aí ela falou assim, cara, quando Jesus voltar, eu vou ver se ele vem tomar um café comigo, né? Se eu estiver vivo, eu quero ver se ele vem tomar um café comigo. E ela falou, eu não sou cristã, desculpa o palavrão, mas é o jeito que ela falou, né? Eu não sou cristã, mas eu vejo, eu entendo que Jesus quis ensinar. Eu gosto de ler a Bíblia, gosto de ler as coisas, mas não dá para ser cristã. Porque Cristo é ótimo, mas o que fode é o fã-clube, né? Foi o que ela falou, desculpa o palavrão, mas foi o que ela falou. Infelizmente, a coisa tá assim mesmo, né? Tá? A gente vê posts, não todos, né? Mas na internet eu vejo posts de evangélicos. Cara, eles nunca estão felizes, sempre estão com raiva, né? Seja por política ou por religião, né? Eles sempre estão com raiva. O Deus deles também, muito bravo, quer mandar todo mundo pro inferno. E aí só um grupinho de pessoas que odeia o próximo, mas é cidadão de bem, né? Vai pro céu. Mesmo odiando o próximo, né? Vai pro céu. Já o resto, pelas posições políticas, pelo gosto musical, pelas roupas que veste, vai pro inferno, entendeu? Eu falei, nossa, cara, eu sinceramente, se é pra ir pro céu dessas pessoas aí que odeiam as pessoas, e esse Deus bravo aí que tá sempre bravo, eles nunca falam que Deus tá feliz, cara, nunca, sempre Deus tá bravo, né? Deus tá irado, ira de Deus, confrontar você, não fala, ó, Jesus te ama, Jesus cuida de você, Jesus te dá o pão de cada dia, como diz o Pai Nosso. Você nunca ouve isso, cara. Nunca ouve isso, né? As pessoas não ouvem isso, né? Então,
na minha missão, no projeto DLC, eu sou apenas positivo, só se tiver alguma situação que tenha que ter lei, né? Se o cara falar, poxa, eu tenho uma amante, aí é lei, né? Aí fala, cara, isso tá errado, se você pode ir pro inferno por causa disso, entendeu? Agora, se eu não conheço a pessoa, pra que eu vou chegar com a lei, né? Ela não me conhece, então até eu falei pra vocês, pode confiar em mim, mas a pessoa não me conhece, como que ela vai dar ouvido ao que eu vou falar pra ela, falar que Deus quer ela no inferno, entendeu? Que nem a maioria dos evangélicos fala. Então, eu chego positivo, ó, Deus ama você. Aí com o tempo o contexto, conforme for adequado, a gente vai falando da lei, ou em outros contextos do evangelho, né? Que nem o livro do Walter, né? Diz a correta distinção entre lei e evangelho. A gente tem que distinguir as duas coisas. Tem momentos que é lei, tem momentos que é evangelho, né? Para nós, lei é tudo aquilo que a gente tem que fazer ou não fazer, né? Então, tipo, não matarás, essas coisas, 10 mandamentos. E tem o Sermão do Monte de Jesus também, que é a nossa lei. Já as leis judaicas, hebraicas, assim, não pode comer porco, o sábado tem que ser um dia para não fazer nada. Para nós, o sábado é descansar em Deus, né? A palavra sábado significa descanso, é de hebraico Shabá. Então, quando você descansa em Deus, confia em Deus, isso na nova aliança, né? Jesus instituiu desse jeito, está lá em Hebreus 4, e também em Colossenses 2:16 e 17. Então, você vê que hoje, no sábado, a gente continua guardando sábado, só que agora é confiando em Deus e não do jeito dos judeus, né? Que era mais cerimonial e tal. Assim, a lei precisa ser pregada, né? Quando a pessoa está num contexto em que a lei precisa ser aplicada. A gente distingue, ou seja, diferencia o momento, cada momento tem que aplicar a coisa certa, né? O remédio certo. Então, tem momentos que a pessoa precisa da lei. Quando ela não quer, quando ela acha que está normal fazer coisa errada, que não tem problema fazer coisa errada, aí é lei. Aí é lei. Agora, se ela está arrependida de fazer coisa errada, não se sente bem, aí é evangelho, né? Aí é evangelho. E como eu não conheço as pessoas na rua, eu vou chegar com a lei, chego com o evangelho, falo que Deus ama e tal. Aí as pessoas perguntam, desabafam e tudo mais. E aí hoje na internet foi a mesma coisa. A gente ficou dando risada lá com a menina, e aí ela falou, cara, assim, tipo, a maioria das minhas abordagens é igual isso, cara, né? Na rua e na internet. Ela falou que seria bom se Jesus ficasse com ela, né? Ela falou que queria tomar um café com Jesus, queria ter ele comigo, mas eu não consigo. Eu não consigo porque se é para ir nessas igrejas aí da mídia, eu não quero ir, eu queria uma igreja séria. Então, eu ainda não falei da minha igreja, né? Como eu falei, eu vou um passo de cada vez. Eu não falei da igreja luterana, que a gente é sério e tudo mais, ainda não falei. Ela só soube que eu sou pastor luterano ali por ela ter visto meu perfil. Mas eu vou falar, né? Não falei em dose, devagarzinho, daí eu vou falar pra ela da igreja luterana, que a gente é sério, e que a gente segue as doutrinas da Bíblia e do primeiro século e tal. E aí convidar ela e o marido dela, que não são cristãos, ela falou que o marido dela também não é cristão, convidar eles para virem nos conhecer, né? E assim, resumindo, ela não sabe que Deus a ama. Ela não consegue acreditar que Deus a ama. E é isso, exatamente a maioria das pessoas que eu abordo na rua ou na internet, é a mesma coisa, as pessoas não sabem que Deus as ama. Né? E eu acredito que é por causa desses escândalos evangelicais e católicos, né? Os católicos ultimamente também estão imitando os crentes naquilo que é ruim, em vez de imitar na coisa boa, fica imitando aquilo que é ruim, né? Daí passa na televisão absurdos da igreja católica, da igreja evangélica, né? Sempre absurdos. E aí eles falam, eu vou para uma igreja cristã e viver esse tipo de coisa? Não vou. E aí ela sabe que, ela fala, quero Jesus, mas ter que ir para a igreja eu não quero, entendeu? Então, tipo, aos poucos eu vou tratando. Mas isso machuca muito meu coração. Muito, muito. Porque a maioria das pessoas não sabe que Deus as ama. A maioria das pessoas que eu abordo, né? Não sei, estatisticamente, de repente é só questão aqui da minha região também, ou da onde eu vou ali, na Galeria do Rock, na Liberdade, no shopping. Quando eu vou lá e eu converso com as pessoas, aí tem as pessoas que ficam felizes, né? Ah, que legal, Deus me ama e tal.
Mas a maioria não sabe, né? Ontem eu conversei com uma moça, eu tava, passei na clínica, né? Quando eu tava, fui fazer exame, nada grave, né? Hoje que eu tô um pouquinho mal, mas ontem eu não tava. E aí eu fui fazer exame lá, né? E aí fui fazer a ficha, e aí eu aproveitei que tava vazio, né? Porque não ia atrapalhar o trabalho da moça. E falei pra ela, ó, só posso te dar um recadinho? Ela falou, pode, tomar só um minutinho, tá? Ó, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Deus. Não sei sua história, mas tenha certeza que nada pode separar você do amor de Deus e que Deus te ama. Os olhos dela começaram a ficar cheios de lágrimas, ficaram molhados. Eu falei, putz, vai dar problema pra mim, porque se a moça começa a chorar aqui, o pessoal vai falar, o que esse cara tá fazendo pra ela tá chorando, né? Eu acho que eu ia tomar uma chave de braço até o pessoal entender que eu tava evangelizando, né? Eu ia ser, sei lá, ia ser empurrado, sei lá o que ia acontecer comigo, né? E aí eu falei, não vou continuar, mas assim, lembra que Deus te ama. Dei um folhetinho pra ela ler o folheto depois e tal. E saí, porque senão ela ia chorar, ia dar problema. E assim, por que ela tava chorando? Porque ela não acreditava que Deus a ama. Não acreditava que Deus a ama. E aí eu falei pra ela, mostrei na Bíblia que Deus a ama. E ela se emocionou pra caramba. Ainda bem que ela não chorou, assim, só ficou assim, um pouquinho de lágrimas, assim, caiu. Ela limpou, assim, não teve nenhum choro muito forte, senão eu teria problema, né? Então, tipo, e agora eu tô conversando com essa moça, não sabe que Deus a ama, não sabe. E é assim todo dia, cara. Converso com as pessoas, quando elas querem desabafar, né? Quando elas querem, nem todo mundo quer desabafar, às vezes a pessoa não quer falar nada. A maioria não me conhece, então eles não vão me dar confiança, né? Não vão me dar confiança, eles me conhecem. Mas todo dia tem algumas pessoas que desabafam que não sabia que Deus amava. Na verdade, assim, acreditava que Deus não ama por causa das obras, né? Porque não tem obras. Então, tipo, acredita na salvação de obras e ninguém consegue fazer obras, cara. Ninguém, mas eles não sabem disso. Eles acham que tem que fazer. E se eles não conseguirem, Deus não ama eles. E é o contrário, né? A gente faz as boas obras porque Deus nos ama. Deus já nos ama, já nos salvou. Então a gente vai fazer obras como agradecimento. É agradecimento a Deus e não como uma forma de conquistar a salvação ou conquistar o coração de Deus e que Ele ame. Não, você já tem o amor de Deus. Ele ama. Jesus morreu por você, entendeu? E isso pesa no meu coração, sabe? As pessoas não saberem por causa dessas igrejas aí da televisão e da internet que fica pregando um Deus de ódio, de irada, que tá sempre bravo. Deus nunca tá feliz, né? Você vai nessas páginas aí dessas igrejas e tudo mais. Não vou citar nomes por ética, né? Cada um, eu acredito muito na liberdade religiosa, então elas têm todo o direito de existir. Mas elas fazem um desserviço, né, para Jesus. Elas fazem um desserviço. Usar muito o nome de Deus em vão. E como se Deus ficasse bravo com as pessoas o tempo todo. Nunca tá feliz. O Deus deles lá nunca tá feliz, nunca, tá sempre bravo, né? Se você vota no fulano, ele tá bravo com você. Se você usa tal roupa, ele tá bravo com você. Se você tem uma certa sexualidade, ele odeia você. Então é sempre assim, Deus tá sempre bravo, sempre bravo. Só quer salvar um grupinho pequeno de pessoas que tem ódio pelo próximo, né? Que, aí, sei lá, será que é um céu bom desse? Você ir para um céu de um Deus que fica bravo o tempo todo e as pessoas que vão subir lá pro céu tudo cheio de ódio por causa de política, por causa de outras coisas e tal. Será que vai ser o paraíso um céu desse? Acho que não. Então, esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é feliz, né? Ele fazia várias festas para Israel comemorar e ser feliz, entendeu? Na Bíblia fala sobre se alegrar com o vinho, se alegrar com a comida, né? Se alegrar com a esposa, se alegrar com o marido. E você pega no Novo Testamento, Paulo ali no livro de Gálatas, ele fala: alegrem-se no Senhor, ou seja, no Senhor. Por quê? Porque Ele é alegre, Deus é feliz. Então, se você quer ser feliz de verdade, se alegre no Senhor, entendeu? Pensar em Deus, tudo que Ele fez e faz de bom para nós, né? A nossa vida, tanto eu quanto vocês estamos aqui hoje, porque Deus abençoa a gente em toda a nossa trajetória de vida, né? Então, assim, aí a gente lembra, né? Que nem a Bíblia também fala, quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, você lembra das coisas boas que Deus fez, né? Ai, meu filho, minha mãe.
eu quase morri, eu sofri um problema. Cara, Deus faz tanta coisa pela gente, né? Então a gente deveria ser feliz, né? Eu tô com esses problemas, mas eu sou feliz, eu sou feliz. Eu tô, a maior parte do dia eu tô de bom humor. Tem hora que eu tô de mau humor, eu sou pecador, então, tipo, eu não tô feliz o tempo todo. Mas eu tenho motivo para ser feliz. Jesus me ama, Jesus está comigo, Ele me ajuda. Eu sei que eu vou sair desses problemas de saúde, eu sei que eu vou melhorar. Estou fazendo os tratamentos, estou fazendo os exames. E assim, tipo, eu tô desanimado, né? Eu não gosto do que está acontecendo. Mas aí eu tenho Jesus, então eu não preciso ficar desanimado. Eu não preciso parar de trabalhar, não preciso fazer nada. Aliás, trabalhar para mim, ali com um projeto, me deixa muito mais feliz ainda, né? Porque eu posso conviver com essas pessoas, né? Então, gente, assim como eu já precisei de um pastor me atendendo e me ajudando, porque eu achava que eu ia morrer, né? Tava condenado lá e tal. E um pastor interviu e me ajudou. Eu também quero fazer isso, né? Em gratidão a Deus pelo que Ele fez comigo, né? Então eu quero ajudar as pessoas também. E, e aí, assim, se você quiser fazer trabalho online, se um dia você quiser vir comigo também pra gente fazer o trabalho, cara, você vai ver, boa parte das pessoas não sabe ou não acredita que Deus as ama. Você acredita nisso, cara? O ponto inicial de tudo, como é que você vai crer em Jesus, na salvação de Jesus, se você acha que Ele não te ama, entendeu? Então, tipo, a pessoa não vai conseguir crer. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia que as televisões e as páginas na internet evangélicas e católicas que falam de ódio, de combater isso, combater aquilo, guerra cultural, guerra disso, guerra daquilo. Enquanto as pessoas assistirem essas coisas, elas vão pensar que Deus odeia elas, né? Que Deus está bravo com elas, né? Porque elas não fazem as obras que exigem lá, né? Então, as pessoas não sabem que Deus as ama, que Deus as ama, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para abordar as pessoas na rua e na internet na internet é mais difícil, na rua a gente consegue falar diretamente, ó, Deus, usar o versículo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira, a gente usa a Bíblia, né? Eu uso a Bíblia e faço na abordagem. Então você pode ser mais direto. Na internet não. A pessoa tem muita gente má na internet, muito má. Então a pessoa é desconfiada. Ela pode achar que eu sou uma pessoa má e que eu tô sendo fake, né? Usando a religião para aplicar golpe, alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo, primeiro você tem que ganhar a simpatia dela. Aí sim você vai falando que vai testemunhar, né? Você não vai impor. Assim, nunca responda a pergunta que não foi feita e nunca peça a posição que não foi pedida. Então, tipo, de repente a pessoa, sei lá, ela é garota de programa, aí você começa a conversar com ela, falar de Jesus e tal. Você não pode chegar nela e falar, ó, vamos parar de fazer programa porque Deus não quer isso é lei e tal, tal, tal. Ela te perguntou? Ela te pediu sua posição? Não? Então fica quieto, não fala disso. Continua falando do amor de Deus, leia Evangelho, que ela vai, no tempo dela, se abrir com você. E aí você pode responder a pergunta que ela fizer, dando uma solução para ela sair dessa vida, entendeu? Mas se ela perguntar, se ela pedir para você, agora, a gente não pode ser invasivo, né? Não pode ser invasivo, a gente vai conversando, remedinho, né? Uma vez, e aí ganhando a simpatia, a gente tem a abertura de falar com liberdade, entendeu? Ela não vai ficar brava com você se você falar que para ela sair, porque ela perguntou, ela pediu para você sua posição. Ela não vai ficar brava com você, entendeu? Agora, se você chegar falando, até na internet, né? Ficar postando de forma agressiva, né? A gente posta a Bíblia condena a prostituição, a gente não vai fingir que não e não postar sobre isso, a gente pode postar, mas não igual a maioria dos evangélicos, né? De forma agressiva e sem o evangelho, sem mostrar que Deus tem perdão e salvação para prostituta, né? Para garota de programa, só fala da ira e da condenação. Então, tipo, ela vai ser mais uma que acha que Deus não a ama. Então, ela não vai ter motivo para largar a prostituição, porque ela acha que Deus não gosta dela, e geralmente esse pessoal tem um problema afastado da família e tudo mais, né? Então, tipo, ela vai se considerar sozinha no mundo, né? Então, a gente fala da lei, mas fala no tempo certo, que aí a pessoa já tá com
pensando em Jesus, né? Com sentimentos bons sobre Jesus. E aí, por Jesus, pelo Espírito Santo, ela pode largar essa vida de prostituição e ter uma nova vida. E você pode ajudar a pessoa nesse sentido, entendeu? Então, assim, são experiências que eu tenho, né? Garota de programa, essas coisas. A gente fala, o pessoal da boca aqui embaixo, né? Tô sempre lá falando de Jesus, abraçando o pessoal. Então, tipo, até sábado tava eu e minha esposa no ponto de ônibus e aí eles vieram tudo abraçar a gente, né? Já ganhei a confiança e a simpatia deles. Eles sempre vêm me abraçar, sempre vêm me abraçar. E aí eu tinha um jovem lá da geração Z que tava usando crack, né? E aí ele começou a chorar, falou assim, poxa, que ele não me conhecia, né? Falar, não, esse aqui é o pastor e tal. Aí eu mostrei pra ele a foto e tal. Daí ele, pastor, eu não queria mais usar isso, entendeu? Tem como me ajudar? E eu não posso investir numa casa de recuperação, não tenho dinheiro para isso, né? Tipo, eu até poderia conseguir fazer uma campanha, tem ONGs que bancam e tal, mas eu conheci ele aquele dia, não sei se ele tem força de vontade para isso ou não. Mas eu falei que Deus o ama, era mais um que não acreditava que Deus o ama, e Deus o ama, né? Aí dei um abraço nele e tal. E é assim, o dia que você quiser ver comigo, você vai ver, cara, as pessoas, boa parte, a maioria dos que eu abordo não sabe que Deus as ama. É uma coisa tão básica, né? Então, tipo, esses dias uns pirralhos aí ficaram me enchendo o saco por causa da cláusula filioque, que eu acredito que é adiáforo, né? Tanto faz você usar a cláusula filioque não, na hora do credo, né? Eu creio do Espírito Santo que vem do Pai e do Filho, né? Mas no original eu creio que vem do Pai. Né? As igrejas ortodoxas do leste europeu e orientais, elas não usam do Pai e do Filho, elas usam só do Pai. Então, segundo eles, eu acho que eles vão tudo pro inferno, então, porque tá errado. Não, é adiáforo, entendeu? Essa pirralhada aí, eles não têm o que fazer, cara. Aí fica inventando encrenca por causa de cláusula filioque. E assim, tipo, eu fiquei meio revoltado pela inutilidade desse assunto, né? Querer brigar por uma coisa tão inútil, dessas variações, né? A inutilidade da variação, não da confissão. A confissão não é inútil. Mas a variação, né? No Ocidente se fala do Pai e do Filho, e no Oriente se fala em nome do Pai. Essa variação tanto faz, entendeu? Tanto faz, né? Às vezes querem brigar porque eles têm tempo. Eu não tenho tempo. Eu não respondi. Eu respondi um lá, mas até deixei de responder. Eu não tenho tempo pra isso, cara. Tipo, a pessoa, eu agora tá brigando por causa de, sei lá, livro de concórdia e eu subscrevo 100%. Mas qual é a maneira correta de subscrever o livro de concórdia e deixar essa mulher que quer Jesus pra lá? Ela é muito mais importante do que discussão com esses pirralhos aí. Que estão chegando agora na igreja luterana. E eu gostaria muito que eles melhorassem, sabe? Não queria que eles desativassem a página ou parassem de postar, não. Eu só queria que eles fossem menos arrogantes, né? Que eles estão certos, tá todo mundo errado. E não mentir sobre a Elbe, porque eles falam da Elbe, mas boa parte que eles falam é mentira, né? Eu queria que eles não mentissem mais sobre a Elbe, né? Mas aí seria legal ter páginas assim, mas infelizmente não é o caso, né? Eles mentem e aí as pessoas vêm perguntar pra mim, não é verdade que a gente tem 7 sacramentos? Não, a gente tem 2. Ah, é verdade que a gente pode pedir intercessão da Virgem Maria? Não, ela tá morta, tá lá no céu, ela não vai ouvir a gente, entendeu? Então, tipo, eles mentem, né? Eles falam que na IELB a gente reza pra Virgem Maria. Não, a gente não reza pra Virgem Maria, não reza pra santos, não reza pelos mortos, tá? Isso é tudo mentira deles. Então, tipo, aí fica nessa, né? Ah, IELB é heresia falar que a cláusula filioque é adiáforo, mano. Assim, tipo, em primeiro lugar, eu tenho a supervisão de uma congregação, eu tenho a supervisão de um distrito e tenho a supervisão da diretoria nacional. Estou em constante contato com eles, constante contato. E quando eu preciso rever alguma coisa, quando eu preciso melhorar alguma coisa, eles me dão um toque. Então, tipo, não é um cara do seminário, esses pirralhos da internet que vai me fazer crer isso ou aquilo, postar isso ou aquilo. Eles não têm essa autoridade sobre mim, entendeu? Não tem. E eles deveriam me respeitar como pastor, né? Eles deveriam me respeitar, mas eles não respeitam ninguém, não respeitam ninguém. Eles tratam com as pessoas da forma mais hostil e agressiva possível. Então, cara, assim, é difícil, né? Tem muitos que nem são luteranos, né? Então, tipo, fizeram profissão de fé e quer ensinar luteranismo, né? Eu vi esses dias um vídeo de um falando que ele
se tornou membro, fez profissão há 3 meses, e o dever dele é trazer a igreja luterana para as confissões. Falo, mano, o cara com 3 meses de luteranismo se achando ao ponto de que ele tem que trazer 250 mil membros da IELB para o verdadeiro luteranismo que está só na cabeça dele e dessa molecada, só na cabeça deles. Né? Não está nos nossos documentos oficiais, não está nas nossas confissões, é a interpretação deles. Né? Então você vê o tamanho da arrogância desse povo. Né? Então, tipo, eu não estou mais perdendo meu tempo. Meu tempo eu prefiro dedicar meu tempo para essas pessoas que estão precisando, né? Então, tipo, durante a tarde eu fico online, né? Das 6 da manhã às 4 da tarde 6 de manhã eu saio para evangelizar aqui, né? Com o Suritinho, porque 6 da manhã o pessoal tá indo pro trabalho, então dá para pegar bastante gente na rua. Ou na feira, que tem uma feira aqui perto também, que dá para pegar bastante gente. No caminho pro shopping, também eu não posso evangelizar no shopping, não me autorizaram. Mas no caminho, na calçada, eu posso, né? Então, tipo, eu tô mais preocupado com essa galera, que acha que Deus não as ama, do que a cláusula filioque. Não tô preocupado, é a diáfano, então não tô preocupado. Tô preocupado com essas pessoas, né? Que não amam, que Deus não ama, né? Essas pessoas que choram na minha frente porque acham que eu sempre ouvi que Deus não as ama, entendeu? Sempre entenderam que Deus não as ama. E aí chega um pastor e fala, não, Deus te ama. Ainda mostra na Bíblia que Deus ama, entendeu? E aí as pessoas choram, desabafam e tudo mais. Agora a pessoa chegar lá na pessoa e falar, vamos falar sobre a cláusula filioque. Cláusula o quê? Tipo, mano, isso é inútil. O mais útil é levar o evangelho de Jesus, entendeu? Isso que é. Eu creio, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, daí eu testemunho lá, o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Você pode orar para qualquer pessoa da Trindade, então eu testemunho lá. É um adiáfano, mas é útil, né? É muito útil você pregar que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho para as pessoas que amam a Santíssima Trindade e elas podem falar com qualquer pessoa da Trindade que ela está falando com Deus, né? Com Deus, com o nosso Deus. Mas se é para discutir se o Ocidente está certo e o Oriente é errado, aí é inútil. Então, vou chegar na pessoa, ela não vai nem saber disso, entendeu? Então, sim, tem coisas mais importantes do que isso, né? E assim, continue orando pelo nosso trabalho, tanto online quanto offline, né? E que renda frutos, né? Esse último final de semana teve profissão de fé de algumas pessoas pelo projeto de DLC, né? Então eles se tornaram luteranos vindo pelo projeto de DLC. Então não só aqui em São Paulo, na minha congregação, como em outros lugares do país também vieram me avisar, né? Então assim, graças a Deus o projeto está caminhando, entendeu? Então tipo, continue orando por nós para que dê tudo certo e que eu consiga convencer essas pessoas de que Deus as ama. Eu não convenço não, é o Espírito Santo que convence, né? Mas que o Espírito Santo me dê esse privilégio de levar a mensagem e ele convencer que as pessoas que Deus as ama, porque a maioria que eu abordo não sabe disso. E isso pesa muito no meu coração, sabe? É o básico. Como é que uma pessoa consegue viver sem saber que Deus a ama, sabe? Quando eu tive isso, eu larguei o cristianismo, né? Fui fazer coisa errada, era muito difícil, sabe? Eu achava que eu ia morrer e eu queria morrer, né? Queria morrer, porque eu não tinha sentido nenhum na vida, entendeu? E com Cristo eu amo viver, cara. Nosso Deus é feliz. Outra quanta coisa ele proporciona, né? Aqui, ó, eu adoro milho. Tô comendo milho de almoço. Tem uma bisteca ali também esperando pra mim. Isso tudo é bom. Eu amo bisteca, amo milho e Deus que me deu. Se não fosse por Deus, eu não conseguiria essas coisas, né? Eu não conseguiria. Então, tipo, ó, minha prótese do dente caiu, ó. Caiu, vou ter que arrumar, né? Minha prótese do dente. Então, tipo, mas eu tô podendo comer o milho. Então, eu tô feliz, né? Aí, provavelmente amanhã, eu vou lá arrumar a prótese, né? Colar a prótese e ficar de boa, entendeu? Agora, eu não tô chorando por causa da prótese, porque eu tô feliz, entendeu? Tô muito feliz porque tô comendo meu milho, eu amo milho. Nossa, e é Deus que me deu, cara. Deus que me deu, então... Eu tenho mais motivo para viver e aproveitar o que Deus dá pra gente nas nossas vidas, né? Olha meu cachorro ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Esses cachorros são minha terapia. Eu tenho 3. Eles são minha terapia, entendeu? São bênçãos de Deus, cara. Deus é feliz e me faz feliz, entendeu? Me faz feliz, entendeu? E as pessoas não sabem disso, cara. Então,
Orem para que a gente consiga levar as pessoas para Cristo, que elas saibam que Deus é feliz e que Deus quer vê-las felizes, e que Deus as ama muito e quer salvar, quer transformar a mente delas, a vida delas também, tá bom? Deus abençoe. Amém.